E o Anderson Talisca aceita reduzir o seu salário para jogar no Flamengo, se compensação for paga. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do Maracanã, que pode ser o estádio do Flamengo. Isso porque o governo do RJ pretende vender o complexo do Maracanã ao Mengão. E vou falar também de Wallace Ian, que pode estar deixando o Flamengo rumo a um clube europeu. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo que eu vou repassar tudo sobre o nosso Flamengo para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar do atacante Anderson Talisca, que pode ser o grande reforço do Flamengo em 2026, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar todos vocês, torcedores rubro-negros, para apertar esse botão aqui, galera, já aperta aí o botão, já se inscreve no canal, aproveita que vocês se inscreveram no canal e ative o sino de notificação também, porque é muito importante, galera, ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa. E antes de falar sobre o atacante Anderson Talisca, galera, que pode ser ali o grande reforço do Flamengo em 2026. Mas antes, galera, deixa eu falar do jogo de ontem, rapaziada. Entre Palmeiras versus LDU, lá em Quito. O que acontece foi o seguinte, galera, todo mundo tava falando, eu vi muita gente ali, muito torcedor, Palmeiras falando que o Palmeiras ia ganhar lá em Quito de 2-0, queria ser ali 2 vitórias, fora de casa e em casa, mas não é bem assim, rapaziada. Ontem mesmo eu falei pra vocês que na Libertadores não tem jogo fácil, rapaziada. A gente viu ontem, quem assistiu o jogo do Palmeiras, viu um Palmeiras desnorteado, viu um Palmeiras ali sem saber o que fazer, rapaziada. A gente viu um Palmeiras pegando 3 gols, simplesmente 3 gols no primeiro tempo, galera. O Palmeiras só tinha pegado 3 gols, rapaziada, em um ano ali praticamente apenas pro Flamengo, no último duelo dos dois, rapaziada, em que o Palmeiras pegou 3 gols ainda no primeiro tempo, e ontem isso aconteceu, rapaziada. A gente viu um Palmeiras desnorteado, a gente viu um Palmeiras ali simplesmente irreconhecível, galera. Quando o time da LDU fez 3 gols ainda no primeiro tempo, e ainda falo mais, rapaziada, ficou muito barato esse placar. Por que eu digo isso? Porque o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, simplesmente ali fez defesas ali simplesmente absurda, porque também faltou um pouco mais de vontade pro time da LDU no segundo tempo ali, simplesmente matar o jogo ontem mesmo contra o Palmeiras, rapaziada. Porém, é um resultado muito difícil ali pro Palmeiras reverter, e vai ficar complicado ali pra porcalhada, rapaziada. Bom, galera, vamos ao que interessa, e deixa eu falar agora sobre o Anderson Talisca, galera. O que acontece é o seguinte: o Anderson Talisca pode ser o grande reforço do Flamengo para 2026. E eu trouxe essa informação aqui para todos vocês, galera. Dá uma olhada. O nome de Anderson Talisca voltou a esquentar nos bastidores do Flamengo. Segundo a apuração do portal Bola VIP Brasil, galera, o meio atacante brasileiro, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, teria aceitado reduzir a sua pedida salarial para viabilizar uma transferência para o Ninho do Urubu em 2026, galera. A negociação estaria sendo conduzida diretamente pelo diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Mas não para por aqui não, galera, a informação apenas continua. Bora lá. Apesar da vontade do jogador ser um triunfo importante, a operação ainda é complexa e depende da liberação do clube turco. O contrato do Talisca com o Fenerbahçe vai até o dia 30 de junho de 2026, galera, o próximo ano. O que abre 2 caminhos principais para o rubro-negro ou o Flamengo contratar o Anderson Talisca. Mas continua, galera, esta é a rota financeiramente mais vantajosa para o Flamengo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, Talisca estará legalmente livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Nesse cenário, ele chegaria a Gávea em julho
de 2026 sem custos nenhum de taxa de transferências. Ou seja, rapaziada, a informação é básica para vocês. O contrato de Anderson Talisca se encerra no ano que vem, aproximadamente ali em julho de 2026. E com isso, rapaziada, o jogador já aceitou ali ter uma redução salarial para vestir um manto sagrado, rapaziada. E com isso, Flamengo sabendo que ele quer jogar no Mengão próximo ano, rapaziada, o Flamengo pode esperar. José Boto nesse exato momento, segundo informações que eu apurei para vocês, está conversando com o atacante Anderson Talisca para tentar ali um acordo até amigável, né, rapaziada? Porque assim, o Flamengo pretende, diretoria do Flamengo pretende fechar a contratação de Anderson Talisca, assim como fez com o Jorginho quando estava no Arsenal, rapaziada. O Flamengo ali conversou com o Jorginho, mostrou os projetos pro Jorginho e o Jorginho simplesmente esperou acabar o seu contrato com o Arsenal para ele vir de graça, rapaziada. O Flamengo pretende fazer essa mesma situação, mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês aceitariam o Anderson Talisca vestindo um manto sagrado em 2026, galera? Deixa os comentários de vocês aqui, porque é muito importante. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, deixa eu passar essa informação que é bastante importante. O que acontece é o seguinte, galera, saiu a informação de que o Maracanã pode ser apenas do Flamengo. Mas, Lucas, por que tu tá falando isso? A informação é básica, galera. O governo do Rio de Janeiro pretende vender o Maracanã pro Flamengo. Olha só o detalhe dessa informação que eu apurei para vocês, galera. Dá uma olhada. O governo do Rio de Janeiro estuda a venda do complexo do Maracanã ao Flamengo. O governo do Rio de Janeiro planeja vender o Maracanã e vê o Flamengo como um possível destino e usa o Pacaembu em São Paulo como exemplo, galera. Ó, desde que o Corinthians construiu o seu estádio Pacaembu, foi esvaziado. Desde que o Corinthians construiu o seu estádio, o Pacaembu foi esvaziado. O receio do governo do estado era de que acontecesse o mesmo quando o Flamengo construísse o seu estádio próprio, galera. Os deputados estimam uma arrecadação na base ali de 2 bilhões de reais com a venda do Maracanã. Esse valor, rapaziada, só para vocês terem uma noção, é menor que os custos aproximados para a construção do estádio próprio do Flamengo. Ou seja, a informação para vocês é simples. A gente tem aqui um estádio que a gente quer construir para chamar de nosso. E a gente tem o Maracanã já construído, galera. E nessa situação, o governo pretende vender o Maracanã para o Flamengo por cerca ali de 2 bilhões de reais. Um valor ali menos que o Flamengo ia gastar se quisesse construir o seu estádio próprio. Mas eu vou fazer a pergunta para vocês, torcedores rubro-negros. Entre o estádio novo, o estádio próprio, e o Maracanã já construído, galera, qual vocês ali optariam para o Flamengo comprar ou construir, galera? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é muito importante. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, deixa eu falar agora rapidamente sobre o Alan Cian. O que acontece é o seguinte, o Alan Cian, mais uma vez, é especulado a sair do Flamengo, e agora, rapaziada, o rumo dele pode ser a Europa. Olha só. Segundo o jornalista Pablo Oliveira, o Zenit tem acompanhado de perto a situação de Alan Cian. Os russos enxergam o jogador do Flamengo como uma alternativa perfeita diante de uma saída do time titular. O atacante entrou na mira do futebol árabe, galera. Só continuando aqui, galera, ó. Podendo perder seu centroavante titular, o Zenit inclui o Alan Cian em uma lista de reposições, além do cria Doninho, galera. Os russos têm outros brasileiros na mira, são ele, o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, o Guinegão do Corinthians e o Caio Jorge do Al Hilal da Arábia Saudita. Também interessa ao time europeu. Atualmente, a multa de Alan Cian gira em torno de 320 milhões de reais para clubes do exterior. Seu contrato vai até o final de 2027 e recentemente recebeu uma valorização salarial. No meio do ano, o Wolverhampton também esteve próximo de fechar a contratação do garoto Alan Cian. Eu acho particularmente, vou falar por mim, eu acho, galera, ó, que o garoto Alan Cian não passa da próxima temporada ali defendendo as cores do Flamengo. Eu acho que a diretoria rubro-negra vai querer vender o Alan Cian sim e vai aproveitar esse momento ali para fazer dinheiro no garoto Alan Cian. Mudando de assunto, galera, porque a gente tem um confronto diretamente contra o Fortaleza. Se eu não me engano, é amanhã, rapaziada. E o Flamengo ali vai ter 4 desfalques certo, rapaziada, pro jogo de amanhã contra o Fortaleza. Olha só quem são eles, galera. Dá uma olhada. O Flamengo tem 4 desfalques certos para enfrentar o Fortaleza, galera.
O Flamengo não poderá contar com Eric Pulgar, Jorge Carrascal, além de Everton Cebolinha e o atacante Pedro, que sofreu uma lesão, rapaziada, no braço. Felipe Luiz deve definir a equipe no último treinamento antes da partida nesta sexta-feira. O Flamengo embarca rumo à capital cearense, ou seja, amanhã tem jogo contra o Fortaleza e o técnico Felipe Luiz, em meio a essa ausência, né, rapaziada, essas ausências e a derrota do Palmeiras na Libertadores, que consequentemente eles vão ali poupar, né, rapaziada, no jogo contra o Cruzeiro. O técnico Felipe Luiz pode armar essa estratégia para colocar um time mesclado, mas muito forte contra o Fortaleza, visando uma possível derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, já que o Palmeiras ali pode colocar o seu time ali reserva, rapaziada, contra o Cruzeiro para poupar jogadores, para jogar, para tentar uma vaga na semifinal da Libertadores contra a LDU. Mudando de assunto, galera, e já que eu tô falando do jogo de amanhã, deixa eu falar da arbitragem que já está definida, galera, ó. A arbitragem definida, a CBF divulgou a arbitragem para o confronto entre Flamengo versus Fortaleza. O responsável pelo apito será Davi de Oliveira Lacerda, galera. Ou seja, Davi de Oliveira Lacerda vai ser o árbitro do jogo de amanhã entre Flamengo versus Fortaleza em Fortaleza, né, rapaziada? E eu só espero, galera, que o árbitro ali não seja o protagonista do jogo, como vem sendo ali em todos os jogos do Brasileirão. Deixa o jogo seguir e vamos que vamos rumo ali a vitória em cima do Fortaleza, porque a vitória em cima do Fortaleza pode devolver a liderança para o Flamengo, já que o Palmeiras está desnorteado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a cada um de vocês que compareceram até o final desse vídeo. De coração, rapaziada, se você puder deixar o like, já se inscrever, galera, já se inscreve aí, rapaziada, porque não custa nada para você, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas para mim, galera, faz total diferença. Então, já dá essa moral, já deixa o like, já se inscreve no canal. Lembrando, todo dia eu tô aqui, galera, junto com vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham ali um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. E é nóis. Valeu!